Oi, hoje eu e minhas amigas vamos contar um pouquinho da história do diário de Anne Frank pra vocês, que foi reescrito pelo pai da Anne, pois infelizmente não conseguiu sobreviver ao Holocausto pra contar e publicar essa história pra gente. E era o sonho dela a gente saber o que estava acontecendo lá na hora, com o que ela passava no Holocausto, no abrigo com a sua família e as dificuldades que ela enfrentava, porque não era fácil. Mas ela infelizmente não conseguiu sobreviver pra contar pra gente como que era, e o pai dela reescreveu o diário para realizar o sonho da filha dele. Mas antes de eu contar para vocês quem era a Anne e o que ela fez ou o que era o seu diário, nós precisamos entender um pouquinho do contexto histórico marcado na época durante a Segunda Guerra Mundial. Na Alemanha, Hitler defendia um partido nazista que tinha ideias extremistas, o que fazia os nazistas defenderem e acreditarem que grupos diferentes deles eram inferiores, principalmente os judeus, que eram casa da Anne e sua família, os imigrantes e os homossexuais. E esses grupos acabaram sofrendo difamação, perda de direitos e perseguições. E essas perseguições levaram ao Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. Milhares de pessoas acabaram sendo mortas, perseguidas e deportadas pelos nazistas. O Diário de Anne Frank, uma das obras mais importantes durante o século XX, reúne relatos escritos por uma menina adolescente judia que viveu durante a época da Segunda Guerra Mundial. Através do diário, Anne registrou e relatou seus medos, emoções, sonhos e sentimentos. E também relatou como era conviver dentro do abrigo durante a época da Segunda Guerra Mundial, para a gente entender como era as coisas através dos seus olhos. Anne Frank nasceu na Alemanha em 1929, mas com a chegada de Hitler ao poder em 1933, a família de Anne, que era a Anne, a irmã dela Margot, o pai Otto e a mãe Edith, decidiram se mudar para Amsterdã, na Holanda, procurando uma forma de sobreviver e se esconder. Mas, contudo, a Holanda acabou sendo ocupada pelos nazistas em 1940 e os judeus começaram a ser perseguidos lá também. E isso fez com que a família percebesse e começasse a procurar uma nova forma de se esconder. Anne Frank registrou em seu diário o medo e a falta de liberdade vividos durante o período em que esteve escondida no anexo secreto. Em uma anotação de 28 de setembro de 1942, ela escreveu que a possibilidade do esconderijo ser descoberto a aterrorizava. Em 6 de julho de 1992, Anne Frank, sua família e mais tarde outras 4 pessoas passaram a viver escondidos no chamado anexo secreto. Como mostra esta planta, o esconderijo ficava nos fundos do prédio da empresa de Otto Frank, pai de Anne. Apesar de ter vários cômodos, o espaço era pequeno para 8 pessoas viverem juntas durante mais de 2 anos. Aqui vemos a famosa estante giratória, que escondia a entrada do anexo. Por trás dela havia uma porta secreta. Essa estrutura ajudava a manter o esconderijo oculto dos nazistas e de visitantes do prédio. Este é o quarto onde Anne Frank passou grande parte do tempo escondida. Ela decorou as paredes com fotos de artistas e membros da família. Foi nesse ambiente que escreveu boa parte do seu diário. Segundo Anne Frank, a ocupação nazista da Holanda trouxe medo, perseguições e muitas restrições para os judeus. Para escapar da perseguição, Anne e sua família e outras pessoas ficaram escondidas em um anexo secreto em Amsterdã por mais de 2 anos. Durante esse período, ela escreveu sobre medos, sonhos, conflitos familiares e suas esperanças de que a guerra iria acabar. Segundo Anne Frank, a estrela amarela é uma das muitas restrições impostas aos judeus pelos nazistas. Em seu diário, ela menciona que os judeus eram obrigados a usar a estrela amarela visivelmente nas roupas, o que os diferenciava das outras pessoas e mostrava como era injusto. Os decretos antijudaicos eram leis e regras criadas pelo governo nazista para discriminar e perseguir os judeus. Essas medidas retiravam seus direitos e excluíam da sociedade. Segundo Anne Frank, os judeus tinham várias restrições no dia a dia, como não poder andar de bonde, ir ao cinema, frequentar parques e estar de casa em determinados horários.